Boa noite, rapaz. Vocês estão bem? Amém. Pronto, né? Como toda quinta-feira, nós estamos estudando sobre esse livro, né, de Joyce Meyer, Pensamentos Poderosos. E hoje nós vamos dar uma estudadinha no capítulo 3, né? Que o assunto é um assunto bem gostoso, né? E que, do nosso dia a dia. Que não viverei com medo. E hoje, quem é que não vive com medo, né? Todo mundo sente medo de alguma coisa. Seja de perder a saúde, perder um ente querido. E nós passamos recentemente, né, por uma situação que todo mundo sentiu medo, eu creio assim, que foi o Covid-19. Então, na nossa vida nós não temos como não sentir medo. Agora, como é que nós agimos diante dessa situação? E o que a palavra de Deus nos diz que o homem deve agir, né? Então a gente vamos aqui meditar um pouquinho nesse capítulo desse livro e vamos ver, né? E o primeiro tópico que eu quero falar, né? E que diz assim nesse livro, né? Não viverei com medo. Aí lá em 2 Timóteo 1,7 diz assim. Vamos lá, quem gostaria que vocês abrissem. Aí vamos ver o que a palavra de Deus nos diz a respeito disso aí. Porque esse aqui, não viverei com medo, justamente o pensamento poderoso que nós temos que ter. Então lá em 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e de amor e de equilíbrio. Então, é o que a palavra de Deus nos diz isso, né? E aqui, estudando esse capítulo 3 aqui, do livro de Joyce Meyer, segundo uma conselheira aqui falando, os conselhos que as pessoas vinham para ela, e ela fez uma análise, e todos os conselhos que vinham, o que superou foi o do medo. Todas as pessoas que vinham a se aconselhar com ela, era esse assunto mesmo. Por quê? Como eu falei no início, todo mundo tem medo de alguma coisa, de perder, de perder um grande querido. Então é assim, essa conselheira disse o seguinte, que nós temos, como temos medo de perder tudo na vida, como a saúde, a riqueza e a própria vida, então a palavra de Deus diz o quê? Que nós não devemos ter medo, né? Porque Ele não deu espírito de medo, porque o espírito de medo não vem de Deus. O espírito de medo é um inimigo, é um espírito maligno agindo na nossa mente, certo? Então aqui também nesse livro eu fiz um resumo, que eu não vou dar o assunto todo, né? Porque eu passaria só o tempo todo lendo. Mas aqui também relata a doutora Carolina, que ela disse assim, que ela fez uma pesquisa, e nessa pesquisa foi constatado o quê? Vou ler aqui para vocês essa parte. A doutora Carolina observava que o medo dispara mais de 1.400 reações físicas e químicas, conhecida e ativando mais de 30 hormônios e neutronizadores diferentes. E conclui que o medo é a raiz de todo estresse. Então, o estresse já vem a partir do medo. Quando você está com medo, você já fica estressado, né? E quando você está estressado, e como ela relatou aqui, que até os nossos neurônios, nosso corpo, fisicamente já começa a ter uma reação. E isso, como a gente vai agir diante desse medo? O que a palavra de Deus nos diz diante desse medo? Certo? E nós falamos o seguinte, essa reação que dá no nosso corpo, nós temos que nos levantar com a palavra de Deus diante dessa reação, diante desse medo. Como eu falei que a gente tem medo de tudo, na verdade, e como eu falei que ela, nesse neurônio, há muitas maneiras de Satanás usar esse medo para nos enfrentar.
E Satanás, diante desse medo que nós sentimos, ele tem roubado nossa paz, nossa alegria, porque o medo vem na mente. E a gente tem que trabalhar a mente com a palavra de Deus. No que eu renovo a minha mente com a palavra de Deus, eu enfrento esse medo e eu consigo vencer ele. Porque, como eu falei desde o início, o medo vem para todo mundo. Agora, como eu reajo diante dessa situação, diante desse medo? Vem um estresse, mas eu, com a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos diz? Que eu sou mais do que poderosa, sou mais do que vencedora em Cristo Jesus. Então, pega essa palavra e coloque em prática diante dessa situação que me apresenta. Como eu falei recentemente, nós enfrentamos o medo da pandemia e nós vimos, depois que passou durante esse Covid, o que aconteceu com a mente das pessoas. E aqui nesse livro aqui, eu vou ler uma passagem que vocês vão ver a gravidade do que é sentir medo, se você não agir diante da palavra de Deus. O que esse medo vem, a trajetória que ele vem causar na vida de um ser humano se eu não reagir. Porque toda situação vem. Agora, como é que eu vou reagir diante dessa situação? Então, eu vou ler essa história aqui, né, de um homem, né, que na verdade ele só foi o medo, nem aconteceu. Então, eu vou ler para vocês entenderem a situação, o que é que o medo pode causar na vida do ser humano. Então, em agosto de 1989, a revista Time publicou uma história que mostra como o medo pode ser absolutamente destrutivo e descontrolador. O breve artigo relata que Charles, um aposentado que havia recebido várias mordidas de carrapato, ao preparar a armadilha para caçar animais e retirar sua pele, ficou com medo de ter contraído a doença do Lyme. Quando esta atraiu a atenção da sua mídia, enfim, dos anos 80, não apenas tinha medo de ter contraído a doença, mas como também estava preocupado de tê-la transmitido à sua esposa. Apesar de muitos exames e de repetidas garantias por parte de seus médicos, e que ele não estava infectado, e que passar a doença para sua esposa seria impossível, porque ele não havia contraído. Então Charles continuou aterrorizado, e seu medo totalmente infundado, incontrolável e não infundado e controlável tão completamente que ele determinando, matando sua esposa, e se suicidou-se. E com uma arma. Quando a polícia procurou na sua caixa de correio após o incidente, eles encontraram uma entrulhada de informações sobre a doença do Lyme. E era uma correspondência confirmando mais uma consulta médica para um exame de verificação da doença do Lyme. A história de Charles e inúmeros outros casos menos dramáticos provam que o medo pode ser poderoso na nossa vida. Acredito firmemente que ele é uma ferramenta utilizada pelo diabo para nos manter infelizes e fora da vontade de Deus. Já fica até aqui. Então, fica bem claro que, veja só, a gravidade que um medo causa na vida de uma pessoa. Ele não tinha nem contraído a doença, já tinha testificado que ele não tinha sido infectado, mas ele, por ter medo, né, de ter contraído essa doença, achando que tinha transmitido ela para sua esposa, a chegar ao ponto de tirar a vida dela e a sua própria filha. Então, por quê? Se você, diante de uma situação dessa, você não for com a palavra de Deus e ver as garantias que Deus passa na sua palavra para nos fortalecer, e diante disso aí você tomar uma posição. Que posição é essa? De lutar contra isso aí. Porque o inimigo vai bater na porta de todo mundo. O medo, né? E que justamente é o inimigo, usando o medo para nos enfrentar e destruir a nossa vida.
Então, a palavra de Deus nos garante que nós podemos vencer isso aí. Como nós podemos vencer isso aí? Olha, o medo sempre lhe diz o que você não é, o que você não tem e o que você não pode fazer. Mas veja, aí nós vamos lá para Romanos 8,15 e a gente vai ver na palavra de Deus o que a palavra de Deus diz a respeito disso aí. Romanos 8,15. Se alguém quiser adiantar para mim, pode adiantar. Minha produção, acho que 8,15. porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus. Pai, meu Pai. Isso. Vou ler aqui nessa versão que está aqui, ó. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebei o espírito de doação de filho, pelo qual clamamos, Abba, papai. Então, se diante dessa situação você está com medo e o inimigo vai dar sugestões, mas você vai para a palavra de Deus. A palavra de Deus diz o quê? Que Deus recebeu um espírito de filho, de doação, que nos garante que nosso Pai, Ele vai nos ouvir. E na medida que Ele está me ouvindo, eu vou confessar a palavra dEle, o que a palavra diz para nós, que nós somos e que nós recebemos, não espírito de covardia, mas de temor e moderação. Então, em cima dessa palavra do Senhor Jesus, a gente vai agir nela. Então, esse espírito maligno vai fugir, porque nós vamos vencer, porque o maior que habita em nós que é o que habita no mundo. Olha, esse homem, ele não foi para a palavra de Deus, não sei se ele era um cristão, mas nós, hoje que conhecemos a palavra de Deus, nós temos que agir conforme a palavra de Deus diz. Então, buscar o nosso Pai, que ele, como ele diz aqui, que é Abba, papai, né? E diz assim também, porque ele havia nos libertado de todo medo, e ele sempre cuidará dos seus filhos amados. Podemos nos aproximar dele sem medo, e não seremos rejeitados. Quando corremos para ele, com algum problema e dor, ele está esperando de braços abertos, para nos consolar e nos encorajar. Então, assim, diante das circunstâncias que nos apresentam de medo, nós temos que ir para a palavra de Deus e confiar na palavra de Deus. Diz mais aqui assim também, Deus criou para a aventura e para a euforia de uma vida que exige que você dê passo de ousadia, de fé. E veja o seu sorriso. Então, diante da palavra de Deus, diante da circunstância que ela se apresenta, eu fico com a palavra de Deus. Eu vou pela fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É necessário que eu busque a palavra de Deus para que, quando o medo bater na minha porta, eu fique com a palavra e medite nela para que a fé seja ativada no meu coração e eu enfrente as diversidades da vida e que um do fato é o medo. Amém? Então, continuando aqui, nós precisamos nos agarrar a essa palavra do Senhor Jesus com muita força, porque o medo vai vir na nossa vida. Eu sei que toda a vida de todo mundo vê o medo, e você, diante desse medo, você tem que se levantando. Na minha vida não foi diferente. Eu tenho enfrentei situações que a gente diz assim, será que vai dar certo? Isso é um medo. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E assim, eu já fui até ameaçada de morte.
E diante dessa palavra que veio aí, o medo bateu. Mas eu tenho que ir para a palavra do Senhor. O Senhor me garante que Ele me guardará e me livrar de todo mal. Mas se a gente não for para a palavra de Deus, a gente vai enfraquecer, a gente vai dar ouvido e vai fazer o que a mente diz. Porque a mente da gente, ela tem um domínio de direcionar a gente para onde a gente... Se a gente não for para a palavra do Senhor, porque é a direção correta, a gente vai fazer o que a mente diz. E o que a mente diz é o quê? Que a mente vai ouvir os pensamentos de medo, né? Vai vir sobre o inimigo, vai jogar, como eu falei, que é um espírito satânico, né? E esse espírito, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai lançar um espírito de morte. Porque eu não vou conseguir, eu não posso. E você, com medo, diante daquela situação que você não vai conseguir, você acha que a solução é tirar a sua vida. E é o que a gente tem visto hoje muitos dias aí. Mas nós temos a palavra de Deus, e nós temos que agir conforme a palavra de Deus. Amém? É um assunto um pouquinho extenso, viu? Mas o que vai fazer o diferencial na nossa vida é não nos deixar o medo nos paralisar. Porque às vezes as pessoas, por covardia, às vezes também não tomam direções diferentes de tentar contra a própria vida, mas se acovarda e fica naquele paralisado. E então vem, bate a tristeza. Primeira coisa que acontece quando vem a questão do medo na vida do ser humano, ele se isola. Ele não quer conversar com ninguém, porque ele acha que a pessoa não vai aceitar ele por conta desse medo. Aqui também nesse livro relata também a história, porque eu não vou ler todo, porque é muito extenso, que ela relata que uma jovem, ela foi convidada para ir para uma festa. E aí ela se preparou e foi. Aí nessa festa, quando ela chegou, ela criou um medo que ninguém ia ser aceito, que ela não estava bem vestida. E por conta desse medo, ela não se entrosou com o pessoal da festa. E aí bateu um medo tão grande dela que ela não se abriu com o povo, então ela não ficou feliz. E no próximo convite que ela teve, ela não quis ir. Porque ela se sentiu rejeitada, mas não foi verdade, foi o medo que ela causou na mente dela. Então, quando o medo bate na nossa porta, nós temos que ser mais fortes do que ele. Para nós sermos mais fortes do que ele, nós temos que ir para a palavra de Deus. Amém? Vamos continuar, tem mais coisas. Quando o medo bate na nossa porta, a vida nos encontra, tem que nos encontrar cheio de fé. Ele não pode entrar. E eu o incentivo firmemente, isso aqui é a Joyce Maia falando, eu incentivo firmemente a meditar e confessar. Então, como eu falei assim, quando o medo bater na nossa porta, nós temos que ir para a palavra e confessar a palavra de Deus. Nós não temos só que meditar e confessar. Porque a fé vem pelo ouvir, e quando eu confesso, eu me encorajo. Eu tenho que falar, confessar é falar, para que meu ouvido possa ouvir. Para que eu me levante diante da minha confissão. E essa confissão tem que ser na palavra de Deus. Então, quando o medo vir, se eu estiver fortalecida na fé, como ela disse aqui, quando o medo bate na minha porta, eu vou estar fortalecida na fé. Então, eu vou ter condições de enfrentar esse medo. Então, a gente vai lá para as escrituras lá, abrir em Hebreus 11:6, que é um versículo bem conhecido que diz assim, né? Sem a fé é impossível agradar a Deus, mas vamos lá verificar na palavra. Pode ler para mim, por favor? Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Amém. Então, assim, exatamente isso. Na medida que eu vou para a palavra de Deus, eu estou alimentando a minha fé. E quando o medo bater na minha porta, eu vou estar fortalecida na fé e na palavra. Então, eu vou vencer. Mas ele vai vir. Mas quando ele chegar, eu vou estar preparada para enfrentar. Lá em 2 Timóteo 6:12, é uma passagem onde Paulo encoraja Timóteo. Vamos lá?
1 Timóteo, né? Eu falei assim, é 1 Timóteo 6, 12. Isso. Eu vou ler aqui. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitos testemunhos. Alguém pode ler a expressão aí? A outra expressão? Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Exatamente. Foi isso que Paulo encorajou a Timóteo, que ele ficasse com a fé e corresse a carreira dele. Então, da mesma forma, no dia a dia, quando o medo vem, a gente tem que estar firme na fé na palavra de Deus, que a gente vai vencer. Amém? Aqui diz assim também: todos nós precisamos combater esse bom combate. E creio que meditar e confessar a palavra de Deus é a maneira de fazer isso. Lembre-se de que estamos em uma guerra e o campo de batalha é a nossa mente. Então, a mente da gente é muito poderosa, mas o nosso espírito recriado em Deus tem que ser a mente tem que ser submetida a Ele. Tem que ser submissa. O espírito é quem tem que prevalecer. Esse espírito recriado em Deus. Então nós temos que trabalhar nossa mente meditando na palavra de Deus. Porque no que eu medito a minha mente, medito na palavra a minha mente, ela vai andar em acordo com o meu espírito. Porque, como eu falei, a mente ela tem um poder. Mas maior é o poder que habita entre nós, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus edifica a fé no seu coração. Portanto, use e você manterá o medo fora da sua vida. Como eu já tinha dito, né? Meditando na palavra de Deus e usando a sua fé, exercitando a sua fé para que, quando vier a adversidade, a gente enfrentar esse medo e a circunstância que levanta, os pensamentos malignos que Ele tem lançado sobre a nossa vida. Aqui diz também assim, no livro, que existe um grande medo, né, que nós temos todos os dias, mas esse medo, ele sempre vai existir na nossa vida. Nunca vai deixar do medo não bater a nossa porta. Mas nós temos que vencer ele, através da palavra. Na verdade, a qual precisamos crer para vencer o medo. E que Deus está conosco. Isso faz toda a diferença na vida. E é a chave para não ser capazes de obedecer ao Deus. E nos diz para fazer tantas vezes ao longo da Bíblia. Não temas. Se não confiamos que Ele está conosco, se não confiamos que Ele está conosco, temeremos. Então, nós temos que confiar em Deus. Davi, quando ele foi enfrentar Golias, ele teve medo, mas ele confiou em Deus. Ele era um homem que passou por diversas situações, mas a fé dele, confiou em Deus e ele venceu. Mas ele teve medo, com toda certeza ele teve medo. Mas o que prevaleceu foi a fé que ele tinha em Deus e a confiança que ele tem em Deus. Então, diante do medo, diante da circunstância que o inimigo tem lá jogado na nossa vida, nós temos que ficar com a palavra de Deus e confiar no que a palavra de Deus diz. Porque se nós confiarmos no que a palavra de Deus diz, o medo a gente vai vencer. Estão entendendo, né? Amém. É bem claro. Nós temos que trabalhar a nossa mente diante da palavra de Deus. Certo? Na medida que a gente medita a palavra de Deus, a gente vai conseguindo. Aqui diz também assim, vou ler essa parte aqui, olha. O diabo odeia quando somos confiantes de Deus e está conosco. Quando a gente confia em Deus, está confiando em Deus e que Ele está conosco, o diabo odeia isso. Então ele vai fugir de nós.
Se nós resistir o inimigo, que é o medo que tem batido na nossa porta. Porque o medo é espírito enganadores, que vem enganar, espírito de morte, que vem da parte do inimigo. Então nós temos que confiar em Deus, saber que Ele é conosco e meditar na palavra dele que nós venceremos. Aqui eu vou ler também, renovar a sua mente com esses pensamentos de poder o preparar para enfrentar tudo o que surgir com confiança. Quando eles dizem esses pensamentos, quando você está com medo, é os pensamentos que vêm. Porque vem vários pensamentos. Quando você está com medo, você, como eu falei, você vai se acorralar. Você não vai enfrentar. Aí você tem que tomar uma decisão dentro da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer diante desse medo? Aí você diz assim, mas vai faltar a vontade de orar, a vontade de meditar a palavra, mas você tem que fazer força. Você faz força, ora, medita e confia. E assim nós venceremos. Amém. Nós não somos derrotados. Nós somos mais do que vencedores. Cristo já venceu por nós. Então nós temos que ir pelo que a palavra diz. Ficar com a palavra. Vou ver aqui, tem mais coisa aqui. Olha, precisamos aceitar, como eu já falei, precisamos aceitar, mas eu vou reforçar um pouquinho aqui, olha. Precisamos aceitar o fato de que o medo nunca irá embora. Completamente. Mas também precisamos saber que podemos viver ousadamente e corajosamente. Porque Deus nos disse que Ele está sempre conosco. E por causa disso podemos optar por ignorar o medo que sentimos. Não há problemas em sentir medo. Há problema em agir com base nesse sentimento. Orar a palavra. Ora, a palavra medo, repetindo, orar a palavra medo significa fugir ou escapar de. E ela faz com que queiramos fugir do que Deus quer para conosco. Então, vejam só. A palavra medo é fugir. Então nós temos que ficar com a palavra, confiar em Deus e vamos vencer esse medo. Amém? Amém. O medo é um sentimento. O medo não é um sentimento. O medo é um espírito maligno que produz um sentimento. Olha, vou repetir de novo. O medo não é um sentimento. O medo é um espírito maligno que produz um sentimento. Ele causa um sentimento de quê? De tristeza, de eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, eu sou inferior. Olha, no momento que eu vim aqui, a primeira coisa que bate aqui é o medo, tá até dentro dessa câmera. Mas o que eu vou pela palavra. O que o Senhor disse? Me prepara, abre a tua boca e vai. Que é o Espírito Santo que vai falar. Não sou eu. Estou com medo? Mas graças a Deus o medo já passou. Né? Mas isso é normal do ser humano. Né? Eu acredito que todo mundo sente medo. Eu estou sendo bem natural aqui. Né? Porque é o nosso dia a dia. Mas nós temos que ir pela palavra, confiar em Deus. Se Ele é o nosso Pai, Ele nos garante. Se nós estamos aqui, nos livrou de todo mal, foi Ele. Não é mérito nosso. Então nós temos que confiar nele e meditar na palavra dele. Que o medo vai bater na nossa porta, como eu falo aqui. O medo sempre vai existir. Mas como é que nós vamos agir diante dessa circunstância, desse medo? Deixa eu ver que eu coloquei mais umas coisas aqui. Então, entenderam como é que tem que agir diante do medo, né, gente? Nós temos que ir para a palavra, meditar na palavra e confiar em Deus. Porque o medo sempre vai existir na nossa vida. Mas nós temos que ser confiantes. Então, como eu falei assim, né, eu passei por uma situação, como eu falei que eu fui ameaçada de morte, e eu tinha medo. Tinha medo, mas assim, eu disse assim, mas se a palavra de Deus é suficiente na minha vida, Ele vai me guardar.
Como até hoje ele tem me guardado. Nós não estamos livres de sentir medo. É como, eu não sei se foi pastor Bando ou foi pastor João Roberto, que ele diz assim: eu não posso impedir de um passarinho sentar na minha cabeça. Mas eu posso impedir que ele faça um ninho. Eu não posso impedir que o medo chegue na minha vida. Mas eu posso direcionar uma direção diferente para ele não causar o dano que o inimigo tem lançado na minha mente. Espírito de morte é a primeira coisa que coloca, que você não vai conseguir. Eu passei por uma situação dessa, como eu falei, e eu justamente foi no meu relacionamento, que o medo bate muito em relacionamento. E no meu relacionamento com ele, eu não vou conseguir viver só, eu vou ficar nesse mundinho que o inimigo bota, você não vai conseguir, você vai ficar aí mesmo, porque ele quer oprimir você, a ponto de você tentar contra a sua própria vida, ou contra a vida de alguém. E se nós não se agarrar com essa palavra e meditar nela, nós não vamos vencer. Mas nós somos mais do que vencedores. Nós temos que declarar: não tenho um espírito de medo. Eu tenho um espírito de ousadia. Foi o que Deus nos deixou. O espírito de medo não vem de Deus. A gente tem um espírito de ousadia de enfrentar essa situação, que está lá em Timóteo, como eu li no primeiro versículo aí. E a gente tem que meditar nesse versículo. Pois Deus não me deu espírito de medo. Quando o medo bater na nossa porta, nós temos que se levantar, né? Meditar, orar e dizer: pois Deus não me deu espírito de covardia, mas deu de poder, de ousadia, de moderação e de amor. E em cima dessa situação, a gente vai vencer. Então foi o que Deus colocou no meu coração através dessa leitura, que a gente tem que meditar na palavra. A única solução que nós temos de vencer o medo é com a palavra de Deus. E nós podemos conseguir. Agora sim, temos que confessar a palavra. Confessar: Deus não me deu espírito de medo, eu não tenho medo. Quando aquela passagem também de José, quando Deus chamou José, ele teve medo. Mas José não olhou com medo. Ele confiou em Deus e seguiu em frente. Josué. E José, quando ele foi jogado naquele poço, você já imaginou quando os irmãos dele jogou ele naquele poço? A situação de José? Ele teve medo. Mas ele confiou em Deus. Quando ele foi preso, ele confiou em Deus. Medo bateu a porta dele. Mas ele, na fé. E olha que ele foi na velha aliança, né? E nós estamos numa nova aliança. O Espírito recriado dentro de nós. Nós só temos que trabalhar a nossa mente. O medo trabalha aqui. Se nós renovar nossa mente com a palavra de Deus, nós vamos enfrentar. Não foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu espero que vocês tenham recebido e ler esse livro. Ele é muito importante. Eu não li ele todo, né? Só li esse capítulo, né? Mas eu vou adquirir ele, vou ler, muito bom. E ler os versículos da palavra de Deus. Quando bater o medo que vai vir na nossa vida, vai para a palavra. Não temas. Quando Deus está dizendo não temas, não tenha. Não é que o medo bateu, mas confie em mim. Eu estou com você, eu vou te guardar, vou te proteger, vou te dar escape. A palavra de Deus é um escape. E nós temos que orar e meditar. Agora, tem que tomar uma decisão. Eu sempre teve isso comigo. Tudo parte de uma decisão. Que decisão você toma diante da circunstância? Tem dois caminhos. Ou você se firma na palavra de Deus e segue em frente, ou você retrocede. Ou você estaciona. Mas quando você estaciona, você fica se encurralando e o medo vai lhe vencer. O medo vai lhe vencer porque você não está com coragem e se amedrontou, né? E mais a palavra de Deus, esse é o nosso alimento. E vamos vencer. Amém? Amém.